Muito bom dia a todos. Nós hoje vamos estudar o impacto da GDPR e LGPD, que é justamente o objeto da nossa apresentação. E a gente ressalta que a elaboração de perguntas será feita através de e-mails, que depois serão respondidos um a um, ok? Obrigado. Bom, quando se fala em privacidade de dados... Pode pegar 5 minutinhos para as pessoas entrarem. Sim, aí você pode se apresentar. Está sendo pedido aí 5 minutos para a pessoa, então você me avisa assim que tiver. Aí você pode ir se apresentando, falar um pouquinho de você. Tá. Bom, meu nome é Olímpio de Menezes Neto, eu sou responsável pela área de GRC, Governança, Riscos e Compliance, e pela área de qualidade na Proxys. Estamos aqui analisando essa questão da privacidade de dados, né, e as legislações GDPR e LGPD, para que a gente tenha uma ideia do como que vai impactar diretamente a vida das empresas e a vida das pessoas, toda essa legislação que está em vigor, a GDPR, desde o ano passado, maio de 2018. E a LGPD entrando em vigor em agosto de 2020. Muito bem. Quando se fala em privacidade de dados, diferentemente do conceito de confidencialidade, onde a questão de você manter a informação em sigilo, em segredo, é o ponto fundamental, é preciso que a gente entenda que privacidade de dados, na verdade, representa a entrega da informação à pessoa certa. E o que são as pessoas certas? Ou é o próprio indivíduo, ou são as pessoas autorizadas a trabalhar com aquela informação em prol do indivíduo, que é chamado de data subject, ou sujeito de dados, né? Então, pode ser familiares, profissionais de saúde, alguns terceiros autorizados. Isto porque a prestação de serviço carece de que as pessoas se identifiquem e abram determinadas informações a respeito de si mesmas. E o foco da privacidade de dados é justamente impedir que informação caia na mão de estranhos, de intrusos, que não são autorizados a ter acesso àquela informação. Por isso a gente costuma dizer que essa questão de impedir o vazamento ou até mesmo a adulteração da informação são os dois principais objetivos da privacidade de dados. Isso é bem diferente de simplesmente se manter a informação totalmente sigilosa, né? Bem, para que a gente entenda do que estamos falando quando se fala em informação privada, a gente precisa entender o conceito de non-public information, ou seja, aquela informação que não está disponível publicamente a respeito do indivíduo. Então, são informações que identificam a pessoa, chamado PII, Personally Identifiable Information, e informações sensíveis a respeito da pessoa, ou seja, o SPI, Sensitive Personal Information. Qual o risco associado à divulgação dessas informações? Principalmente as informações sensitivas podem estragar a vida da pessoa, seja informações financeiras, informações de saúde, a questão do endereço pode colocar em risco a própria vida da pessoa, dos seus familiares. A questão da geolocalização, aquele hábito que muitos têm de simplesmente colocar no Facebook ou em outras redes sociais onde é que estão, com quem estão, em que horário, o que é que estão fazendo. Isso expõe a pessoa a ser, de repente, assaltada, sequestrada, até mesmo morta, em função dessa informação que muita gente coloca até nas redes sociais. As mídias sociais são consideradas, sob a ótica de segurança da informação, verdadeiros campos de nudismo digital, o que representa um risco muito grande para as pessoas. Então, é extremamente recomendável que as pessoas tomem muito cuidado com aquilo que publicam nas redes sociais, principalmente quando você, desavisadamente, publica foto do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho,
principalmente com o uniforme da escola, você está entregando essa criança na mão de um pedófilo, de um sequestrador, de um assassino, serial killer. E tudo isso são riscos que, na sociedade digital que nós estamos vivendo hoje, com todas as transformações digitais ao nosso redor, implicam em riscos ainda não mapeados e não sentidos pela maioria das pessoas. Esse quadro demonstra com clareza que tanto na hipótese de vazamento quanto de adulteração de dados pessoais, as consequências decorrentes de um ou de outro risco, tanto vazamento quanto adulteração, são todas consequências muito negativas, né? A gente costuma dizer que se alguém pegar o número da sua conta para depositar um dinheiro, certamente será para implicar na Lava Jato e não para lhe ajudar. Então é preciso tomar muito cuidado, porque tanto a divulgação das informações pessoais, quanto a falsificação de documentos, o chamado roubo de identidade, podem acarretar prejuízos financeiros à pessoa e as consequências são desastrosas, né? Os resultados finais são normalmente situações muito de alto risco negativo para as pessoas, né? Então é por isso que vem toda essa legislação, né? Ela vem, na verdade, proteger o indivíduo, ainda mais numa sociedade onde as pessoas se expõem de uma forma praticamente inconsequente, ou seja, elas não enxergam a consequência da sua exposição digital. Muitas acreditam que, estando protegidas atrás de um computador, elas estão isoladas do mundo, mas isso não é verdade, porque os riscos cibernéticos, ou seja, aqueles do mundo digital, podem se projetar sobre os riscos físicos, ameaçando a vida das pessoas. Por isso, já de alguns anos, mil perdões, a gripe me pegou. Desde 1995, a Europa vive essa questão da da diretiva da União Europeia ligada à questão da privacidade de dados, né? Qual era a consequência óbvia dessa legislação? Você preenchia uma ficha de um estabelecimento comercial, por exemplo, seja para poder ter acesso a um crédito, ou até mesmo fazer parte de um concurso para um souvenir, e no rodapé dessa fichinha vinha escrito assim: esses seus dados estão protegidos pela Diretiva da União Europeia de 1995. O que significa isso na prática? Significa que você não corria o risco de, fazendo tal cadastro em alguma loja, começar a receber propagandas e ter seu endereço pessoal divulgado para outras empresas a quem você não havia autorizado a posse dos seus dados. E esse é o princípio básico, tanto da GDPR quanto da LGPD. O dono do dado, né, é o indivíduo, é o data subject, né? E ao longo desses 20 anos, a União Europeia foi se especializando. Em 2016, foi assinada essa lei que entrou em vigor em 25 de maio de 2018. Muita gente pensa assim, mas o que nós temos a ver com isso? É que, na verdade, a aplicabilidade da lei, ela se estende além do território da União Europeia, o que significa que cidadãos europeus que vivem no Brasil, sejam nativos, residentes na Europa, ou até mesmo pessoas que têm dupla nacionalidade, estão protegidas por essa lei da GDPR. Assim como qualquer um de nós brasileiros que pise o território europeu, também estaremos protegidos por essa lei, né? E essa lei implica em alguns princípios básicos, como, por exemplo, o direito ao esquecimento, né? Ou você solicitar como indivíduo que aquela empresa retire as informações que tem a seu respeito. E a gente vai ver mais adiante que esse retirar das informações não significa um apagamento físico, mas sim um apagamento lógico, principalmente quando se trata
de situações onde existe uma transação comercial associada ao cadastro do indivíduo. Por quê? Você tem que levar em conta diversas situações, outras leis que se aplicam também à questão do cadastramento de clientes, parceiros, fornecedores, e ainda a questão da possibilidade judicial de ter o requerimento de dados através de uma ordem do juiz. Portanto, esse é um assunto delicado, direito ao esquecimento, né? Ou seja, retirada também do consentimento do uso é outro ponto bastante complicado de se implementar na prática. E mais ainda, a notificação da quebra, ou seja, da violação do dado, tanto às autoridades de proteção de dados, quanto àquelas pessoas que tiveram seus dados vazados por uma determinada empresa ou organização. Então, a gente está diante de uma realidade a qual a maioria das empresas não está preparada para lidar com isso. E também essa questão do consentimento parental, ou seja, dos pais, ela é fundamental, principalmente dependendo do país onde a gente se encontra, né? Há países da União Europeia onde a pessoa, a partir dos 16 anos ou a partir dos 13, ela já é independente. No Brasil, a lei vai até 18 anos, né? Mas se você olhar, por exemplo, a legislação americana, quem tiver um filho acima de 12 anos, um filho ou uma filha, e tiver um tratamento médico, o médico só poderá dizer o diagnóstico e o tratamento aos pais caso a própria criança permita, ou seja, ela tem que dar autorização. E também assustador é o volume de multas, né? Nós já temos registros na União Europeia de mais de 200 mil multas aplicadas ou em processo de aplicação, algumas das quais bastante pesadas, porque o teto vai até 4% do faturamento global da empresa ou 20 milhões de euros, o que for maior. Então, isso significa que o custo é muito alto, né? E pior ainda, por ocorrência, ou seja, se houver um vazamento de dados de, sei lá, 1.000 pessoas, você pode ter 1.000 processos em relação a essa mesma ocorrência de vazamento. Esse quadro sintetiza e mostra claramente que mesmo a empresa estando localizada fora da União Europeia, ela tem responsabilidade se ela estiver tratando dados de cidadãos europeus que estejam eventualmente no Brasil. Isso é muito sério, principalmente quando se trata, por exemplo, de empresas multinacionais, onde os próprios sócios e diretores, ou seja, executivos, são pessoas de nacionalidade europeia. Por outro lado, no Brasil, apesar de estarmos ainda bastante atrasados com relação a essa questão da privacidade de dados, em agosto de 2018 foi assinada a LGPD, ainda na era do Temer, né? Que é a Lei 13709 de 2018, prevendo inicialmente a entrada em vigor em fevereiro, mas depois alterada, que foi pela medida provisória 869 de 18, ela vai entrar em vigor a partir de agosto de 2020, 16 de agosto de 2020. Ora, essa lei cria, na prática, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e isso significa que muitas das regulamentações serão oriundas ou serão geradas pela ANPD. Então, a gente tem uma situação em que tanto as pessoas físicas e jurídicas, principalmente nas pessoas jurídicas, nas empresas, a questão da adaptação das regras de TI, de tecnologia da informação e de segurança da informação, precisam ser revistas. Ao mesmo tempo, a forma como os negócios atuam, principalmente levando em conta que você necessita ter dados pessoais, é óbvio, há determinados serviços que precisam ser personalizados, customizados para o indivíduo, e o aspecto jurídico associado a isso. É esse cenário tríplice, né? Tecnologia, business, negócio e
a parte judicial, jurídica, legal, é que nós temos uma certa dificuldade de entender a abrangência, né, o escopo de aplicação dessa lei, né? Ou seja, não é trivial estar aderente a essa legislação. Este aqui é um quadro feito pelo escritório do advogado Opsi-Blum, que é um dos advogados especializados em direito digital e que sintetiza basicamente os principais pontos que a LGPD aborda. E por aqui você já tem uma ideia do nível de complexidade da lei, né, dirá da sua aplicação. Ou seja, há muitos pontos ainda que precisam de uma regulamentação mais detalhada para que as pessoas e as empresas saibam exatamente como conduzir o processo. E é isso que hoje, no Brasil atual, ou seja, junho de 2019, a maioria das empresas está realmente muito preocupada em se adequar ou adequar os seus processos e a sua tecnologia a atender a esses requerimentos da lei, que não são triviais. Principalmente quando se fala em identificação do usuário. Desculpe mais uma vez. A maioria dos sistemas hoje no Brasil ainda conta apenas com usuário e senha. E a gente já alerta que esse nível de proteção é insuficiente, é fraco. Você pelo menos deve ter 2 fatores de autenticação, né? Se for um fator de biometria, é aquilo que você é, porque ele vai identificar pela impressão digital, ou pela íris, ou qualquer outra forma. Se for um cartão, um token, seja físico ou lógico, a identificação será por aquilo que você tem, e a senha por aquilo que você sabe. Então, preferencialmente, o uso de dupla autenticação ou tripla autenticação, para que você realmente tenha certeza que o indivíduo é aquele que ele diz ser, é fundamental, né? E surge aí, então, nesse processo, a figura que a maioria das empresas vai ter que aprender a resolver, que é a figura do DPO, né? Ou Data Protection Officer, que seria o encarregado pela segurança da informação privada, né? A gente percebe aqui que mesmo antes da entrada em vigor da lei, usando aí os recursos que a legislação já existente, principalmente no que se refere à proteção do consumidor, nós já tivemos casos aqui de empresas no Brasil que foram multadas por uso indevido das informações do usuário, né? Ou seja, é preciso deixar claro para o usuário por que você ou a sua empresa está solicitando aquela informação e qual vai ser o uso que vai ser feito dela. Da mesma forma, na Europa já começa a ocorrer casos de multas e multas pesadas. Esse aqui é um exemplo clássico, que é o Hospital de Barreiro de Montijo, em Portugal, que foi multado em 400 mil euros. E a gente observa aqui pela especificação da multa, que além da questão da negligência, ou seja, de não prevenir o acesso indevido aos dados pessoais, havia o risco aí de vazamento de informação, e isso já significou a aplicação de uma multa, que não é pequena, obviamente, para um hospital como esse, né? 400 mil euros, brincando, são mais de 2 milhões de reais, ou algo em torno disso. Da mesma forma, o Google, na França, foi multado em 57 milhões de euros, né? Então, isso é uma situação em que, se você não der transparência no uso das informações, e você realmente não tiver uma base legal para justificar aquela informação que você está coletando do usuário, você está correndo o risco de ser multado. Dando um exemplo muito simples, né? Um hospital não precisa saber qual é o clube de futebol para qual a pessoa torce. Isso não tem absolutamente nenhuma relevância no processo de tratamento da saúde, né?
Então, esse tipo de informação, ele seria, vamos dizer assim, uma extrapolação. Isso significa que, na prática, as empresas vão ter que aprender a minimizar a coleta de dados, coletando apenas e tão somente aquilo que seja de fato necessário. Isso porque nós não podemos esquecer que no mundo altamente conectado, né, onde as pessoas têm aparelhos de conexão à internet nos seus bolsos, né, muitas vezes até instalado no seu corpo, né, como por exemplo, marca-passos inteligentes e etc., que a possibilidade de invasão por hackers desses equipamentos e até mesmo desses ambientes operacionais pode colocar em risco a vida das pessoas, né? E já houve casos identificados nos Estados Unidos onde o hacker invadiu o hospital, simplesmente alterou o prontuário de alguns pacientes e os matou, recomendando que fosse ministrado glicose para um paciente diabético e cloreto de sódio para um paciente hipertenso. Também vale ressaltar que a tecnologia hoje dispõe de determinadas informações, né? Ou determinados instrumentos que podem ser usados para garantir a privacidade dos dados. Um deles, principal, criptografia, né? Também recomenda-se que, se você imprimir e não for preciso guardar, destrua. E se realmente preciso manter fisicamente o documento, que seja armazenado num cofre, preferencialmente à prova d'água e de fogo, que garantirá a indestrutibilidade e a inviolabilidade da informação. Agora, um risco que tanto as pessoas individuais quanto as pessoas coletivas, ou seja, as empresas, sofrem, é o risco da engenharia social, que é justamente aquela situação em que, pelo contato humano, as pessoas muitas vezes são conduzidas a abrir dados que não lhe pertencem, como, por exemplo, dados de pacientes, de clientes, de consumidores, e isto pode colocar em risco a vida dessas pessoas. Então, a gente tem aqui pelo menos 7 pontos que a gente chama de cuidados que precisam ser observados. A gente alerta que a simples anonimação dos dados não garante a privacidade e você pode expor pessoas a situações desagradáveis, mesmo quando você simplesmente remove o nome das pessoas, né? E hoje, numa era em que você vive, né, com tecnologia, por exemplo, de data analytics, né, big data, que realmente em algumas situações é útil e indispensável, né? Se você não tiver um uso ético dessa informação, você pode realmente comprometer a vida das pessoas. Então, aquilo que poderia ser um tratamento de dados visando, por exemplo, a melhoria da saúde de uma população, ou mesmo de um grupamento de trabalhadores numa empresa, pode colocar em risco a vida dessas pessoas. Por outro lado, a criptografia precisa ser usada também com muito cuidado, né? Porque não podemos esquecer que a confidencialidade não pode prejudicar a disponibilidade e a integridade da informação, né? Isso é fundamental, né? Ou seja, a confidencialidade visa proteger, principalmente usando técnicas de criptografia, a informação que você está armazenando no sistema. Mas a gente precisa entender que esse dado protegido, ele precisa ser utilizado, né? E quando ele é utilizado, ele necessita estar em claro para que a pessoa que for tratar essa informação, seja o próprio indivíduo, caso, por exemplo, um paciente, ou o profissional autorizado, eles possam realmente ter acesso àquela informação de forma clara, né? Reforçamos aqui que, se houver dúvidas ou pontos a esclarecer, a gente solicita que seja enviado por e-mail, que depois será respondido. Um outro ponto também que muita gente não consegue enxergar é que, dada a necessidade de preservar dados, ou seja, o dado, uma vez coletado,
é responsabilidade do controlador do dado, que é justamente a empresa que faz essa coleta, preservar a informação, mesmo que ele subcontrate ou passe essa informação para um outro operador, né, que vá processar esses dados. Né? Exemplo, você abre uma conta no banco e o banco é o responsável por aquela informação. Ou você é atendido no hospital, o hospital é o responsável. E não importa se ele contratou por trás um data center, um serviço de nuvem. Por isso é que a gente identifica que um ponto que vai ser reforçado muito nos próximos tempos é essa questão da preservação dos dados que vão garantir a continuidade dos negócios. Ou seja, os negócios não podem simplesmente ser interrompidos e porque os dados desapareceram. Nesse sentido, a gente cabe observar que a grande maioria das empresas faz o backup full uma vez por semana e armazena numa empresa custodiante. Ela, na verdade, tem uma janela de perda, um RPO, que é o Recovery Point Objective, de uma semana. E isto não é suficiente para atender esse requisito de preservar o dado. Também, da mesma forma, essa questão do direito ao esquecimento, ele não pode permitir simplesmente que as pessoas apaguem os dados fisicamente. Os dados têm que ser tornados inativos, ou seja, uma deleção lógica do dado, principalmente quando estamos falando de sistemas transacionais, ou seja, aquelas transações comerciais, financeiras, etc., não pode ser simplesmente removida, né? Ainda que, atendendo o direito do usuário, do indivíduo, ele possa sair daquela base de dados. Esse é outro ponto importante, que é assim, né? Se você assina um contrato de empréstimo, por exemplo, no banco, o banco tem direito de manter seus dados, sim, até que você quite esse empréstimo, né? Isso é fundamental, né? Ou seja, é uma relação comercial que se superpõe ao fato da pessoa querer simplesmente ir lá e apagar a sua informação. E um ponto que também a maioria das empresas não está preparada é essa questão do uso autorizado do dado, ou seja, governança dos dados. O que isso implica na prática? Ora, se eu, numa loja, coleto as informações dos clientes ou dos potenciais clientes, por exemplo, para fazer um sorteio de Natal, né, sortear qualquer coisa, eu não posso usar esta mesma informação, esta mesma base de dados, por exemplo, para fazer uma malha direta de propaganda, a menos que o usuário autorize na hora da coleta que aquela informação possa ser usada desta forma. Então isso é muito importante, porque se, por um lado, as empresas elas estão realmente preocupadas em atender da melhor forma possível a necessidade dos seus clientes, e é em cima disso que muitas vezes elas invadem a privacidade da pessoa, do indivíduo, para verificar qual é o seu perfil, né, de usuário, qual é o seu perfil de cliente, e a partir daí dar um atendimento customizado. É importante que as empresas saibam como é que aquela informação está sendo utilizada. E aí entra um ponto muito interessante. A maioria das empresas, a maioria dos sistemas de informação, não registra a consulta dos dados, ou seja, a simples leitura da informação, muitas vezes não é registrada, não gera log. E isso vai precisar ser feito. Por quê? Eu preciso saber quem consultou, porque ali nessa consulta pode estar um vazamento de informação. Então, a governança de dados é fundamental nesse processo. Da mesma forma, a questão da prestação de contas do dado, né? Ou seja, os relatórios periódicos que mostram para o indivíduo como é que aquele dado está sendo usado pela organização, né? Ou seja, você não pode simplesmente ignorar o fato de que o indivíduo é o dono do dado, né? E ele precisa ter visibilidade através justamente da prestação de contas das empresas do uso que está sendo feito. Essa é outra prática que a maioria das empresas, principalmente no Brasil, não faz.
E por último, não menos importante, a gente enxergar que é preciso conscientizar as pessoas, é preciso educar as pessoas com relação a essa questão dos riscos associados, principalmente quando nós vivemos naquilo que é chamado hoje em dia de sociedade 4.0, onde todos estão conectados e muitas vezes o comodismo, né? Ou seja, o conforto de você solicitar um Uber, né? De usar o Waze e outras ferramentas, ou WhatsApp, Telegram, etc., pode significar, na verdade, uma exposição dos dados da pessoa. E isso é muito complicado, porque a maioria de nós, ainda vindo de uma sociedade analógica, não tem essa educação básica de como tratar suas informações digitais. Então, precisamos criar uma cultura que vai além simplesmente do convívio empresarial, mas vai até no convívio da sociedade como um todo. Então é isso. A gente agradece a todos que prestigiaram esse webinar, reiterando que, se quiserem encaminhar perguntas, elas serão muito bem-vindas e, na medida do possível, respondidas por e-mail também, para aqueles que encaminharem suas solicitações de esclarecimento. Em resumo, nós estamos vivendo uma nova era. Uma era em que as legislações e as regulamentações exigem das empresas um nível de segurança muito maior do que se tinha até então, principalmente com o objetivo de preservar a privacidade dos dados dos seus clientes, dos seus empregados, dos seus sócios, dos seus parceiros de negócio e dos seus fornecedores. Todas essas pessoas que têm relacionamento com as empresas, elas têm direito a ter o seu dado pessoal protegido, né? Por outro lado, a gente observa que da outra ponta desse problema, você tem um nível de ataque de riscos cada vez mais crescente e desafiador. Então, isso implica que as pessoas vão ter que mudar sua postura. E as empresas precisam entender que não basta investir em tecnologia, há que se criar novos processos, novas políticas, desculpe, e principalmente educar as pessoas, porque as pessoas são, como se diz na área de segurança da informação, o elo mais fraco da cadeia de segurança. Muito obrigado e um bom dia para todos. Acabou. Acho que respeitei aquele tempo lá de 40 minutos, né? Tem só. Tem que desconectar, né?